Procurarei ser breve, senhor presidente, porque o senador Eduardo Suplicy, a quem cumprimento, possibilitou, inaugurando esse debate sobre a passagem aqui ontem da senhora Ioane, esse debate que eu considero necessário termos aqui. Eu quero debater concretamente sobre Cuba. É porque, e aqui eu quero reiterar, por favor, senador Eduardo, por favor. E aqui eu quero reiterar a posição mais cômoda da política, presidente Jorge, talvez fosse não tocar nesse assunto, se omitir, calar, porque, enfim, para a esquerda pode ser meio incômodo, porque talvez não atenda o que diz a grande mídia, e para outros têm posições políticas mais claras, e essas posições, como tem cobertura, como tem concretamente uma cobertura que é uma formulação dada de parte da opinião pública, então é mais cômodo manifestá-la. É porque se costuma criminalizar Cuba, e a gente esquece de destacar as conquistas que teve essa revolução, que completa mais de 50 anos. Esquece de fazer comparação de dados que deveriam servir de exemplos. Eu costumo dizer, repetir aqui a frase clássica, é exemplo que arrastra, é palavra somente convence. Deveria ser de exemplo para nós, um país ter realizado uma revolução política e social há 50 anos atrás, e após essa revolução política e social, ter conseguido, num intervalo de tempo de menos de 10 anos, reduzir a níveis insignificantes a sua mortalidade infantil. Conseguir, olha, veja que inveja para todos nós, de todos os países latino-americanos, ter declarado o seu território, no intervalo inferior a 10 anos, território livre do analfabetismo. O Brasil não consegue isso desde a sua independência em 1822, desde a sua república em 1891. Nós estamos no século XXI e ainda padecemos com 9% da nossa população padecendo sobre o fantasma do analfabetismo. Será que não pode servir de exemplo para nós? Olhar para um país com uma economia mais frágil que a nossa, com uma estrutura política, com todas as críticas que se tenham, e com uma tradição política menor que a nossa, esse país ter declarado seu território há 35 anos atrás, já ter declarado o seu território livre do analfabetismo? Nós não podemos inspirar em exemplos como esse, não? Será que não diz nada? Será que vamos ficar no discurso fácil? É uma ditadura sanguinária que impede os direitos do seu povo e não reconhecer as conquistas sociais que lá tivemos? Tão autoritário quanto os que agridem Ioane, tão autoritário quanto o discurso feito de que é uma ditadura, de que o discurso feito que é uma ditadura, é o não reconhecimento das conquistas que existem. Um país que resiste, um país que conseguiu um feito que envergonha todos nós brasileiros. Não ter nenhuma criança naquele país vivendo nas ruas. Não ter naquele país, e não é pela violência, não. É porque o país conseguiu universalizar a educação para todas as suas crianças. E, repito, conseguiu realizar esse feito há 35 anos atrás. Feito que nós não conseguimos. Será que não nos envergonha todos nós quando andamos nas ruas brasileiras e padecemos e nos comovemos quando vemos crianças, para sobreviver, às vezes, ter que entregar o seu próprio corpo, porque é o único mecanismo que existe, e outras tantas crianças e jovens sendo jogadas, outras pelas ruas, não precisa ir muito longe, basta ir na esquina de Brasília mais próxima, e nós veremos centenas de jovens sendo legados, tendo suas histórias, suas vidas, sua juventude sendo sacrificada e entregue ao fantasma do crack. Isso, a comparação com os dois, será que não serve para nós? Não serve para as nossas consciências? Não é bom de ser dita? E isso feito, e isso realizado por uma nação, que eu quero repetir aqui as palavras, enfrenta o maior bloqueio econômico, político
da história humana no planeta. Repito, nem Roma, nem a Inglaterra de Rainha Vitória impôs contra uma outra nação um bloqueio tão desumano quanto o bloqueio que o governo dos Estados Unidos da América impõe contra a ilha de Cuba. E não é contra o regime cubano, é contra o povo cubano. Era bom isso ser dito também, claramente. Era bom ser dito que hoje em Cuba é possível um cubano pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Mas não é possível, presidente Jorge Viana, um americano sair de lá e ir para Cuba. Agora, com o governo do presidente Obama, que começou a ter as flexibilizações para a transição de americanos para Cuba, que até bem pouco tempo, há 5, 6 anos atrás, isso só ocorreria, só existia se fosse para eventos esportivos ou para eventos religiosos. Não, o que não dizer da solidariedade internacional desse país? Hoje nós temos países livres, uma das piores coisas que pode existir na humanidade, que é o colonialismo. A libertação dos países africanos como Angola foi obra da solidariedade de soldados africanos contra o jugo colonial português, nos anos 60 e nos anos 70. Cuba emprestou filhos seus para viverem, para entregarem a sua vida em outro país, lutando por uma causa humana de viverem livres, independentes, como vive hoje Angola. E por que não dizer o sistema de saúde cubano, que, se fosse ruim, como já foi dito aqui ainda há pouco na tribuna, não estaria exportando médicos para a Venezuela, Bolívia e outros países. E se fosse ruim, como já foi dito ainda há pouco na tribuna, não estaríamos, nós, brasileiros, exportando cidadãos brasileiros para se formar nas escolas cubanas, e o fazemos, e muitos brasileiros vão para lá, porque reconhecem que é um dos melhores cursos de medicina do planeta. Então, eu quero aqui, senhor presidente, e com todo prazer concederei a parte para a querida senadora Ana Amélia, eu quero fazer o contraponto e trazer o contraponto aqui, porque eu já sei que no outro lado, e a democracia exige que você tenha dois lados, assim, a democracia exige, está na brilhante frase de Shakespeare, querida Ana Amélia, né? No poema de Shakespeare ele diz: você descobre e aprende com o tempo, em especial que tudo tem dois lados. Eu estou trazendo um lado, porque o outro lado já foi muito dito. O outro lado, e eu não quero esquecer o outro lado. Não quero esquecer as críticas, não quero esquecer as críticas à liberdade de expressão, não quero esquecer as críticas à liberdade de funcionamento do próprio Estado, as críticas que são necessárias. E eu creio que as próprias autoridades cubanas também têm de ouvir. Eu estou falando do outro lado, porque este lado das críticas já foi muito dito. Já foi muito falado. Eu falava ainda há pouco, eu estava partindo do senador Suplicy, e eu via no meu Twitter chover agressões. Talvez tão duras quanto as agressões que o senador Eduardo Suplicy sofreram. Condenáveis as duas. Tanto aquelas que o senador Eduardo Suplicy sofreu lá na Bahia, quanto as que eu sofro ainda há pouco no Twitter, por querer apresentar o outro lado. Então é importante, eu estou aqui para apresentar esse outro lado, para falar, não quero falar da passagem da blogueira Ioane Sanches. Eu quero trazer a referência dessas conquistas que tem que ter objeto de reflexão e, principalmente, tem que ser objeto de reflexão do Estado, das condições da sociedade, do Estado social que vivemos no Brasil. Senadora Ana Amélia, é um prazer e uma honra lhe ouvir. Senador Randolfo Rodrigues, é também um aprendizado sempre ouvir Vossa Excelência, um professor, e eu aqui sou sua aluna em matéria de direito, em absoluto, em matéria de história. Em absoluto. E em outras também, até na área política. Claro que seria tão bom se a quebra do bloqueio viesse acompanhada da liberdade de expressão na ilha. Eu tive a oportunidade de visitar a ilha várias vezes. E uma das vezes eu fui passei 2 dias visitando um presídio em Havana, o maior presídio da capital cubana. E eu só lamento que não tenhamos, nós no Brasil, a inspiração
do que Cuba faz em relação aos presídios. E por que eu digo isso, senador Randolph? Porque eu lembrei-me, a organização do presídio, e espero que não tenha sido mostrado só a parte bonita, né? Me parecia o internato que eu frequentava em Lagoa Vermelha há muito tempo atrás. Não vou dizer quando, né, para não revelar a idade. Mas, com certeza foi pouco tempo. Mas aí vi assim, aquelas caminhas arrumadinhas, tudo muito organizado, um pavilhão enorme, todas as camas iguais e o chinelo, o material de higiene pessoal num criado mudo. E aí viemos receber das autoridades, a informação. Os presos em Cuba são responsáveis pelo custeio de 82% da manutenção da penitenciária. 82%. Como? Os que têm habilidade para marcenaria são marceneiros. Os que têm habilidade para mecânica são mecânicos. E esta produção é convertida em um salário, que pode ser simbólico, não sei, que é distribuído para a família, e se ele tem uma segunda família, porque lá é permitido, aquele salário fica 1/3 para ele e uma outra parte para as famílias dele. Então, e a forma como eles fazem, o regime que a prisão em Cuba funciona é um regime militar. Como é militar, é grande parte do princípio da filosofia do regime do comandante Fidel Castro e dos irmãos Castro hoje. Então, aquilo, hora de acordar, a preleção revolucionária, como é acontecer, e em seguida, cada um dos blocos seguem para os seus determinados departamentos para trabalhar. Então, não estão ociosos, estão trabalhando, gerando uma receita e tendo aí a condição de uma inclusão social e ressocialização. E fazem mais ainda. Aqueles cujos crimes são de roubo de uma bicicleta, então eles usam um uniforme diferenciado e vão prestar serviços também comunitários, como coleta de lixo, mas são identificados. Se você falar sobre esses métodos usados aqui, mas eu penso que nós temos que discutir, sim, que Cuba tem muito a nos ensinar nessa área também, porque é um tema que eu diria assim, tabu para a gente tratar disso, mas os resultados que eles têm da não reinserção ao crime podem provar a eficiência da forma como os cubanos enfrentam a questão dos apenados na maior cadeia de Havana, que é a capital. Que eu fiquei 2 dias com o então secretário nacional de Política Penitenciária Brasileira e o ministro da Justiça era o ex-ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Então, penso que esse detalhe é importante para ver a validade dos métodos usados em Cuba para as penitenciárias, onde os presos respondem por 82% do custeio da penitenciária. Obrigada, senadora, e parabéns. Senadora Ana Amélia, a senhora sabe que a minha admiração pela senhora já é grande. Aumentou em termos exponenciais, porque Vossa Excelência traz uma contribuição para esse debate aqui. E, olha, eu acho que com certeza, quando a senhora solicitou a parte, alguém deveria ter imaginado o contraponto. Não, foi para contribuir com o debate. Porque realmente, senadora Ana Amélia, o contraponto já existe. O debate sobre democracia temos que ter. Eu gostaria, o senador Eduardo Suplicy esteve ainda há pouco na tribuna, eu gostaria que fosse automático. A vinda de Ioane aqui, assim, o gesto do Estado cubano de liberação dos vistos dela. Cuba está passando por um processo de reformas, de transformações, nós sabemos disso. Então, houve a liberação, os vistos dela para vir aqui. Ato contínuo. Aí, amanhã, o presidente Obama anuncia que o bloqueio econômico e político está suspenso. Mas, lamentavelmente, não vai ser assim. Hoje, a Ioane vai viajar pelo mundo todo. E o bloqueio vai continuar, está continuando e vai continuar. E mesmo com o bloqueio, Cuba não tem, assim, embora denuncie o bloqueio, como costuma dizer
os mais jovens, não faz mimimi do bloqueio. Não diz que não é possível melhorar, garantir qualidade de vida para o seu povo em razão do bloqueio. Existem inúmeros problemas, tem o problema da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, mas eu quero que nós reflitamos sobre exemplos como esse, senadora Ana Amélia, que a senhora trouxe para cá. Eu falei do sistema de saúde, eu falei da mortalidade infantil, eu falei da erradicação do analfabetismo, Vossa Excelência traz o exemplo do funcionamento do sistema prisional. Isso são alguns simples modelos que deixam rubro de vergonha qualquer outra nação latino-americana que não conseguiu realizar o conjunto dessas obras. Então, senhor presidente, quero agradecer a sua condescendência, meu querido Jorge Viana, do meu irmão Estado do Acre, a vossa condescendência com o tempo. Eu acho que temos tido aqui um debate importante. O problema, a reflexão que temos que fazer é o seguinte: alguns denunciam ditadura e depois apresentam para a opinião pública uma versão, sem ter, como diz o bom e velho Shakespeare, o outro lado. Isso não é um comportamento tão autoritário e ditatorial quanto aqueles que eles denunciam e acusam? É importante entender que tem dois lados. É importante ampliar as mudanças que estão havendo no regime cubano, porque eu também acredito. Proclamação de direito como socialismo, que é um horizonte estratégico, que é uma declaração de amor à humanidade, ela não é possível sem liberdade e sem democracia. É necessário resolver não há dicotomia entre realizar bem-estar social e liberdade individual e democracia. Eu creio e acredito em uma sociedade onde não exista dicotomia entre esses dois. Mas não se pode, em função de somente só criminalizar um dado para condenar as conquistas que um povo, que uma sociedade teve, que deveriam servir de exemplo e deveriam inspirar todos nós. Que a vinda de Ioane aqui sirva também para refletirmos sobre esse outro lado e refletirmos como podemos alcançar conquistas sociais tais quais Cuba conquistou. Muito obrigado, presidente.